Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos os amigos ouvintes. E ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Que assim seja. E nós estamos aqui no nosso estudo do livro que é o Espiritismo, dando sequência aqui no capítulo 3, que esse capítulo 3 trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e nós estamos no tópico O Homem durante a Vida Terrena. Na semana passada, lemos a questão 129, que a pergunta era a seguinte: será Deus o criador do mal? E hoje nós vamos dar a sequência, lendo a questão 130, ainda tocando neste tema do bem e do mal, com a pergunta: o homem já nasce bom ou mal? Tocamos nesse assunto na semana passada, porque provavelmente Kardec, evidentemente, estava falando aí dos filósofos do Thomas Hobbes e do Jean-Jacques Rousseau, né? Um considerava que o homem nasce bom, que é o Rousseau, e o outro filósofo anterior, né, um pouquinho anterior ao Rousseau, que é o Thomas Hobbes, considerava que o homem já nasce mal. E aí o Kardec vai tratando do tema. Vamos ver aqui qual é a resposta a essa questão 130. 130 no meu. Não, 130 não é agora é 131. 131? Tá. Então, é porque vocês estavam lendo no programa anterior, será que Deus foi o criador do mal? E nós lemos também a 130, não é isso? Isso. Lemos as duas. Então, seguindo, qual a origem do bem e do mal na Terra, que é a 131, e por que este predomina? Então, todas as três questões estão interligadas, desde a 129 a 131. A imperfeição dos espíritos, responde Kardec, que aqui se encarnam, é a origem do mal na Terra. Quanto à predominância deste, provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. Essa questão da minoria é o que vai acontecer aqui no planeta Terra, segundo a informação dos próprios espíritos Allan Kardec. Isso está retratado aí tanto no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no livro A Gênese, em que os espíritos deixam muito claro que o planeta Terra, já há alguns séculos, né, vem num período de transição, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é um mundo onde ainda existe o mal, mas ele é minoria. O grande problema hoje do planeta Terra, por ser ainda um mundo de provas e expiações, é que o mal ainda predomina. Mas não porque Deus criou o mal, não porque o homem nasce mal, mas sim porque os espíritos que habitam a Terra são espíritos ainda da terceira ordem, conforme falamos na semana passada, citando o Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que tem por característica espíritos onde predominam o orgulho e o egoísmo. Então, evidentemente que, se a maioria dos habitantes do planeta Terra são espíritos de terceira ordem, onde predomina o orgulho e o egoísmo, naturalmente o mal ainda predomina aqui. Existe uma história muito interessante que diz que essa questão do bem e do mal é como se fossem dois cães que irá prevalecer, irá dominar aquele a quem nós mais alimentos viermos a dar.
Então, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer a nossa escolha, e a nossa escolha será para uma coisa ou outra, para o bem ou para o mal. Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós que começamos a nossa jornada simples e ignorantes, sem conhecimento, à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos tendo oportunidade de aplicarmos o nosso livre-arbítrio, de fazermos a nossa escolha. E das nossas escolhas é que nós, então, estaremos praticando, como fruto das nossas escolhas, estaremos praticando o bem ou praticando o mal. O momento atual que nós vivemos na Terra, por incrível que pareça, o mal faz um alarido muito grande. Mas os espíritos começam a nos pontuar, né, que o número de espíritos um pouco mais amadurecidos tem reencarnado na Terra, justamente para que daqui a alguns anos fique evidenciado essa proposta de regeneração, né? Ainda lembrando que no mundo de regeneração o mal ainda estará presente, ele só não vai predominar. Porque no momento ainda a matéria domina o espírito na Terra. A grande maioria fica mais seduzido pelos valores transitórios do corpo do que os valores do espírito. Mas nós temos certeza que é uma questão de tempo. Agora, tudo que nós vemos por fora é reflexo do que carregamos por dentro, né? Quando falamos dessa relação bem e mal, mundo de expiações e mundo de regeneração, nós temos que saber que o orbe vai apresentar o perfil de regeneração, mas é o homem que habita o orbe que tem que fazer isso interiormente. Não vai num passo de mágica. Nós vemos tanta gente falando do sofrimento, da dor, da guerra, da maldade, e como se fosse alguma coisa de fora, que alguém vai ter que dar um jeito por fora para que aconteça. E não é assim. Temos que saber que no mundo íntimo nós alimentamos, são esses dois cães, aquele que nós alimentamos. Pela nossa inferioridade, oscilamos muito em nossas emoções ainda. Às vezes acordamos um pouco mais ajustados e qualquer ocorrência que fira os nossos interesses pessoais pode nos tirar do eixo. E aí fica evidente ainda os valores bem inferiores que carregamos. Quando Kardec vai tratar no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem, que é qual capítulo, Aloysio? Aloysio que tem memória boa. 17. Capítulo 17, que ele vai tratar sobre o homem de bem. Sede perfeito. Sede perfeito, né? Ali a gente tem uma diretriz daquilo que se espera, né, de um espírito que esteja buscando um caminho melhor para a sua vida. Então, é evidente que nós estamos muito distantes daquela realidade. Cada vez que eu leio a página O Homem de Bem, eu fico refletindo, né, sobre o quanto que eu preciso ainda modificar muitas coisas, mas tem algo ali que é extremamente importante, numa das características do homem de bem, que é sempre pensar no outro antes de pensar em si mesmo. Que, de certa forma, também relembra aquilo que Jesus recomenda, que é não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse com você. É a regra áurea, né? Se nós conseguíssemos, pelo menos, racionalizar isso, já que nós não sentimos isso, não teríamos tantos conflitos, não teríamos tantas brigas, tantos problemas, tanta desigualdade social como nós temos no nosso planeta. Mas, infelizmente, conforme temos dito desde o último programa, como somos espíritos ainda muito atrasados na parte moral, sobretudo, predomina em nós, dizem os espíritos, as duas chagas da humanidade. Questão 913, se eu não me engano, de O Livro dos Espíritos, que é o egoísmo e o orgulho. Então, essas duas chagas da humanidade que nós carregamos na alma como um câncer violento, elas fazem com que essa realidade do planeta, né, que é a origem, né, desse mal, está aí. Os espíritos dizem que uma vez extirpados o egoísmo e o orgulho dos corações humanos, o bem irá predominar na Terra. Conforme a Miranda relatou no livro A Gênese, lá no último capítulo da Gênese, o sinal dos tempos, né, são chegados os tempos, o Kardec vai dizer que essa modificação já vem sendo feita no planeta. Muitos espíritos que estão desencarnando não estão mais retornando ao planeta Terra.
muitos estão sendo direcionados para outros planetas primitivos, assim como aconteceu lá com o sistema de Capela. A Terra está passando por essa transição e gradativamente Jesus vai modificando a paisagem do planeta, modificando os espíritos que aqui habitam. Então, Kardec deixa claro que aqueles espíritos renitentes no mal não mais poderão habitar a Terra. Jesus já tinha dito que os mansos herdarão a Terra. Então está tudo dentro daquilo previsto. A gente sabe que quando a gente olha para a sociedade, é guerra, é pandemia, é sofrimento, é miséria, é fome, você fica assim, meu Deus do céu. Mas o Apocalipse, né, lá descrito por João Evangelista, quando Jesus mostra para João o futuro, né, e o livro do Apocalipse mostra que o final dos tempos é o que nós estamos vivendo, que seriam tempos de dores. Kardec, inclusive, descreve isso no livro A Gênese, lá no último capítulo. Né? Haverá guerras, haverá rumores de guerras, será pai contra filho, filho contra pai. Nós estamos vivendo o ápice dessas dores. O mundo sempre vivenciou momentos muito delicados de guerra, de fome, de miséria, de violência, mas por tudo que os espíritos falaram, nós percebemos nos tempos atuais o ápice dessas dores, porque o momento da regeneração chegar ao planeta está muito próximo. Nunca esteve tão próximo. Então, naturalmente, muitos espíritos que estavam no plano espiritual estão hoje encarnados. Basta nós vermos a população do próprio Brasil. Né? Em 1970, nós éramos 90 milhões de encarnados. Hoje nós somos mais de 210 milhões. Né? Então, a quantidade de espíritos que encarnaram no planeta mais que dobrou. E isso, consequentemente, sendo espíritos desequilibrados que começaram a ter as últimas oportunidades, naturalmente eles trouxeram para a parte material do planeta todas as suas mazelas, inclusive com a nossa contribuição, lamentavelmente. Porque quem de nós aqui é exemplo? Quem de nós aqui pode ser considerado... Gente, leiam capítulo 17, Luiz. O 17. Homem de Bem. Leiam... acabou o programa aqui, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, abre no capítulo 17, vai lá e procura o Homem de Bem. Quem de nós, tirando Maria de Fátima Miranda, Aloysio Guigino, é um homem de bem? Não, aí é uma mulher de bem. Não é. Você entendeu. Entendeu. Aguardem. E o homem de bem vai se pronunciar. Veja só, esse homem de bem... Pensa bem que você vai falar, respira, deixa o Luiz falar primeiro, vai. Esse homem de bem que nós estamos referindo aqui, segundo o que nós aprendemos no Evangelho, é aquele que cumpre na íntegra a lei de justiça, amor e caridade. Tá? E a lei de justiça, amor e caridade nada mais é do que um resumo de todas as outras leis naturais. Tá? Então, qual de nós pratica todas as leis naturais? Não, ainda não. Certo? Nós estamos caminhando, estamos num processo. A evolução é um processo, não é um momento. A evolução é um processo. E esse processo, ele leva séculos, milênios até. Certo? Então, o importante é que nós saibamos disso e nós nos esforcemos para que a nossa jornada seja feita com passos mais largos dentro da busca da aplicação da nossa percepção, do nosso conhecimento no nosso crescimento moral, porque a nossa evolução é moral. Não é, nós vivemos no século XX um boom, certo, da ciência, né, do conhecimento do homem. O homem evoluiu num século mais do que toda a sua existência. Tá? Mas o problema todo não é a evolução do conhecimento, é como nós aplicamos esse conhecimento. Vamos lembrar o que nós falamos no último programa, que, em geral, a evolução moral é antecedida pela evolução do conhecimento. Então, nós temos que conhecer para
aplicarmos e evoluirmos moralmente, isto é, adquirirmos novos hábitos salutares, entendermos qual é o caminho, o que nós somos, por que estamos aqui e para que estamos aqui. Esse é que é o importante. Enquanto nós não entendermos isso, nós estamos colocando em prática em todas as nossas atitudes, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. São as chagas que o Eduardo lembrou aí. Enquanto nós estivermos fazendo prevalecer essas duas chagas, nós não estamos crescendo devidamente. Nós não retrogradamos, mas nós estacionamos por vezes. Então, o estacionar é você perder a oportunidade de evoluir numa reencarnação. Então, isso é que nós temos que ter em mente, certo? É sempre raciocinarmos. O Eduardo lembrou aqui a regra áurea, né? Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós pensarmos o que eu gostaria que isto fosse feito comigo, se eu estivesse nessa situação. Então, vamos agir assim, vamos agir com muito amor ao próximo. Vamos lembrar que quando perguntam a Jesus, Mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Ele resume tudo numa pequena frase, num pequeno pensamento. E ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos o nosso próximo, nós não fazemos com ele alguma coisa que irá prejudicá-lo. Nós não fazemos isso com quem nós amamos. Então é simplesmente essa caminhada para que nós entendamos. E o Eduardo lembrou uma outra coisa também, que é muito importante. Antes de nós fazermos alguma coisa, vamos pensar no outro. Certo? Vamos pensar quais são as suas dificuldades, as suas necessidades, e vamos procurar aplicar os nossos talentos, porque nós todos temos talentos. Nós citamos aí alguns, a fortuna, a saúde, certo? A inteligência, e vamos por aí afora. São talentos que nós recebemos para trabalharmos servindo, para servir, porque é como Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Certo? Então, quando nós servimos, nós estamos amando o nosso próximo, nós estamos praticando o bem, nós estamos evitando a prática do mal, nós estamos crescendo, evoluindo e caminhando para a nossa destinação. Agora vamos ouvir a mulher de bem, Maria de Fátima Miranda. Mulher de bem? Não, já foi bem colocado, porque quando nós sabemos que o produto do egoísmo e do orgulho é a maldade, toda a nossa conduta fora da lei de amor é filhote do orgulho e do egoísmo. Eu lembro de um trabalho que fizemos na evangelização, que colocamos um dragão, né, como sendo o egoísmo e o orgulho, e aqueles filhotinhos, que são as nossas paixões inferiores, né, compondo essa família que espalha a maldade em nós mesmos, porque as primeiras vítimas somos nós. Quem age de uma forma irresponsável e leviana, gerando dor e sofrimento, não tem paz interior. Não. Vamos nós? Falta um pouquinho aí. Vamos ler mais uma questão aqui. A questão 132, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro Que é o Espiritismo, estamos no capítulo 3, agora a questão 132. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? E Kardec responde, o nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Então, o acaso não existe, né? Muitas pessoas às vezes reclamam, poxa, eu só faço bem, eu tento agir corretamente e as coisas ruins e negativas acontecem comigo. Mas é possível entender isso na fala de um ateu, né? Mas de uma pessoa que tem conhecimento espiritual e sobretudo de um espírita, essa frase não cabe.
Porque nós sabemos que o Eduardo, né, a Miranda, o Aloísio, por mais que a gente se esforce na prática do bem, nós ainda trazemos muitas mazelas morais. E, além de tudo, nós temos um passado espiritual. Já vivemos muitas e muitas encarnações, onde, conversávamos isso hoje no caminho da rádio, se me oferecessem milhões de dólares, euros, ou seja lá o que for, para que eu fizesse uma regressão de memória, eu não faria. Porque se eu já sou o que eu sou hoje, eu ainda vou querer saber o que eu fiz, só se for para enlouquecer, Maria de Fátima Miranda. Pois é, né? Nós sabemos que a regressão, ela chegou à Terra, Deus permitiu, né? Até para que o homem descobrisse essa essência do espírito imortal que nós somos e suas vivências. E não para curiosidade, como as pessoas têm, de saber o que foram. É verdade. Eduardo, o nome desse processo é terapia de vidas passadas. Pois é. Tá? Não é descobrir por curiosidade, é terapia. É você aplicar quando for necessário. Pontualmente, para que algo esteja impedindo agora, tem pessoas a sua evolução. Que simplesmente elas querem saber o que foram. Essa mesma pessoa que não sabe às o que vezes, pedindo. Por imaturidade, é movida pela curiosidade e quer fazer essa terapia, é a mesma que faz perguntas vãs aos espíritos quando tem oportunidade de estar em uma reunião mediúnica, né? E nós sabemos que não é uma coisa boa, não é uma coisa que seja funcional, assim, produtiva no bem. Numa reunião mediúnica, quando nós temos a oportunidade, eu lembro, olha, até para fazermos certas perguntas aos espíritos, já mostra a nossa curiosidade vã ou não. E numa curiosidade produtiva no bem, eu lembro do Dr. Jorge André falando que ele teve a oportunidade de perguntar, né, a um espírito, eu posso fazer, eu tenho algumas dúvidas, eu posso fazer as perguntas? Pode, não quer dizer que nós vamos responder. Então, imagina quando a criatura está envolvida na curiosidade leviana, aí complica. Essa questão que nós estamos falando aqui, de terapia de vidas passadas, de regressão, essa coisa toda, veja só, nós temos aqui o bendito esquecimento do passado, que não é à toa que ele está conosco. Mas o esquecimento do passado não quer dizer que nós não possamos ter um conhecimento daquilo que nós somos. Porque o próprio livro dos Espíritos, a própria espiritualidade, nos ensina e repete sistematicamente uma chamada que, para o nosso processo evolutivo, há necessidade de nós buscarmos o autoconhecimento. Nós nos conhecermos. Se nós identificamos em nós algumas atitudes, pensamentos, e tendências, etc., nós estamos identificando aquilo que nós temos que trabalhar agora para que nós possamos crescer e evoluir. Nós não precisamos saber o que eu fiz, eu preciso saber o que eu sou para que eu possa estabelecer as minhas metas do que eu quero ser. Isso é que é importante, tá? Identificar o que eu sou para que nós possamos trabalhar para alcançarmos o que eu quero ser. Vamos pensar nisso e marcamos um próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade.
Eu sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita. O ano da revista? 1859. O mês? Fevereiro. Isso. E hoje nós estamos aqui no primeiro programa do mês de abril de 2022. Perfeito. Eu, Renato e Ronaldo na técnica, dando aquele suporte imprescindível para todos nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo Os Agêneres. Não é isso, Renatão? Isso aí, com certeza, né? Olá a todos. Vamos lá, vamos nós. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Vamos repetir a pergunta número 4? Vamos sim, até vamos porque sim. A gente precisa fazer um comentário mais apurado. Tem alguma retificação para fazer, Renato? Não seria assim uma Detalhezinho? retificação, mas um comentário mais apurado que a gente fez aí há 2 programas passados, inclusive acho que citamos nos 2 últimos programas também. É um plusinho, né? Um plus. Isso, vamos lá. Então vamos lá, vamos repetir a pergunta número 4? Bom, esses seres pertencem à classe dos espíritos inferiores ou superiores? Logicamente, os agêneres, né? E respondem os espíritos. Podem pertencer às duas. São fatos raros, pertencer às duas. Deles tendes exemplos na Bíblia. O comentário aí, Renatinho? Pois é. Então, no programa passado ou retrasado, eu falei aqui, não é, da questão da possibilidade de realizar essa tangibilidade ser inerente a um espírito mais evoluído, né, e tudo mais. E citei Jesus. Claro, até aí tudo bem. Até aí tudo certo. Problema nenhum, não é? Problema nenhum. Por que eu fiz esse comentário e, ao mesmo tempo, fiz um outro comentário dizendo que outros espíritos assim o fizeram na obra Espíritos Decaídos Materializados, que foi lá elaborada pelo Paulo César Frutuoso, né, relatando o trabalho que se fazia, né, que se fez naquela ocasião lá no Frei Luís, tá? Então, para as pessoas não ficarem com a informação perdida no ar, não é? Eu só gostaria de ressaltar isso. Quando eu fiz a menção a respeito da superioridade dos espíritos que poderiam realizar a materialização, porque vejam bem, você pode se materializar e ser vaporoso e não conseguir ser tangível. Exato. Tá? No caso de Jesus, foi outra coisa, ele se materializou e se tornou tangível. Então eu quis me referir a questão da evolução espiritual de Jesus. Porém, contudo, conforme o próprio Kardec esclarece aqui as respostas de St. Louis, ou São Luís, né? Que isso pode acontecer com outros espíritos. Outros espíritos podem realizar isso de forma rara, sim, não é? Mas que não seriam necessariamente espíritos superiores. Você respondeu de forma mais genérica, mais geral, mas a gente sabe que, enfim, você está concluindo agora, né, que existem possibilidades também de serem espíritos de várias categorias, tanto mais evoluídos ou menos evoluídos, ou médio evoluído, certo, enfim. Isso aí. Né? Então vamos a partir da pergunta número 5 hoje, não é isso? Isso aí, exatamente. Bom, aí vamos seguir aqui. Raros ou não, basta a sua possibilidade para merecer a nossa atenção. Repito, raros ou não, basta a sua possibilidade para merecer a nossa atenção. O que aconteceria se, tomando semelhante ser por um homem comum, lhe fizesse um ferimento mortal? Seria morto? Muito boa pergunta, né? Muito boa pergunta que, bom, se é um ser que encontra-se tangível, né? Quase que materializado, será que ele poderia morrer de novo? Mas aí fiquei aqui na dúvida, o cara vai morrer 2 vezes? Bom, desencarnar, a gente desencarna 200 milhões de vezes, né? Sim, sim. Mas naquele mesmo momento, será que dá para morrer 2 vezes? Responde o irmão espiritual. Desapareceria subitamente, como o jovem de Londres, né? Ele está aconselhando aqui ver o número de dezembro de 1858, que é um fenômeno de bicorporeidade. Aí a gente tem que consultar a Mauri e Astênio, lá na Revista Espírita de dezembro de 1859. Vamos consultá-los. Vamos isso sim, aí. com certeza. E aí, mas é dezembro, né, de 1858, eles ainda não chegaram lá. Também, exatamente. Né? Eles ainda não chegaram. Tem muito caminho. Mas a gente pergunta para eles e, sem dúvida, no próximo programa
forma, né? Vamos deixar isso anotado. Ou pedimos aqui. a permissão a eles para nós consultarmos e trazermos para eles. Isso, também, né? Vamos conversar com eles, que é para a gente poder trazer aqui para vocês e não deixar tão somente assim solto, No né? vácuo, nessa No resposta. vácuo. Vamos trazer alguma coisa sobre a bicorporeidade aqui. Isso não é? aí. Você falou, desencarnaremos ainda trocentos milhões de vezes, né? Eu arriscaria dizer, e sem dúvida nenhuma, sem erro de errar, né? De cometer nenhum erro, que a gente morreu várias vezes. Desencarnar, a gente está treinando desencarnar, né, Bill? Desencarnar com tranquilidade, né? A gente vem falando muito sobre isso. Né? A gente tem morrido até então. A morte biológica é a mais fácil, né? A gente tem morrido até então, porque precisamos retornar, voltar aqui para poder resolvermos ainda muitas questões e aprendermos a desencarnar. Exatamente. Não é? Com certeza. Bacana essa pergunta, né, Bill? Muito boa. Sim, muito interessante. Vamos lá? Vamos lá com a sequência aqui, número 6, né? E eles, os agêneres, têm paixões? Expõe os espíritos amigos? Sim. Como espíritos têm as paixões dos espíritos, conforme a sua inferioridade. Se algumas vezes tomam um corpo aparente, é para fruir as paixões humanas. Se são elevados, é com um fim útil que o fazem. Né? Se são elevados, sempre fazem com um propósito útil. É interessante ele perguntar sobre paixões e não sobre amores. Sim. Paixão é uma coisa que passa, não é? Paixão é material, né? Todos nós estamos submetidos, né? É cercado ainda de uma série de influências morais, né? Morais que carecem de aperfeiçoamento. Não é? Interessante, ele não pergunta sobre os amores. Sim. Não é? Que é muito mais profundo. Que é muito mais profundo e que é muito mais... Muito mais, me faltou a palavra agora para falar de uma coisa mais sublime. Sim. Não é? Talvez fosse uma outra palavra que eu quisesse usar, mas não consegui alcançar a inspiração que foi passada. Mas desse jeito, né? Desse jeito. É bacana ele falar isso porque eles conseguem demonstrar, né? Tem suas paixões como as dos espíritos conforme a sua inferioridade, né? Ou seja, já dá um sentido já inferior a esse tipo de situação, né? Quando esses espíritos menos elevados se aproximam dessa situação, já denota a sua inferioridade, né? Se tem paixões, já denota a inferioridade. Número 7? Número 7. Será que eles podem procriar? Deus não o permitiria. Seria contrário às leis que estabeleceu na Terra e elas não podem ser derrogadas. Perfeito. Elididas. Aqui consta elididas. Exatamente. Derrogadas é a mesma coisa. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa se não houver a fecundação do óvulo pela parte científica. Não tem outro jeito. Se não acontecer a fecundação do óvulo pelo agente masculino lá, pelo espermatozoide. Não tem como. Mas isso pode ser somente... Não somente pela coabitação dos dois seres, mas pela inseminação que a ciência já traz, mas permitido por Deus. Muito bem colocado, Bill, muito bem. Mas precisa do óvulo e precisa do agente que o corpo masculino promove. Oferta para que ocorra aquela fecundação. Não tem outro jeito. Ou seja, tem que estar encarnado propriamente dito, efetivamente encarnado, não tem outra forma. Né? Então, vamos lá. Número 8. Se um ser semelhante se nos apresentasse, haveria meio de reconhecê-lo? Muito interessante essa pergunta, porque a gente já pode ter lidado com essa situação algumas vezes, né? Se aproximado de um agente, ele nem se deu conta. Né? Pode acontecer. Não sei se aconteceu comigo, talvez o Renato nem saiba, mas também vai ser difícil de saber, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. Não, repetindo a pergunta aqui. Se um ser semelhante, os agêneres, nos apresentasse, haveria meio de reconhecê-lo? Os espíritos respondem, não. A não ser que o seu desaparecimento se fizesse de modo inesperado. Ou seja, está conversando comigo aqui, de repente ele desaparece do nada. Aí sim. Seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar. Fatos que lestes anteriormente. Então, bacana isso, né? Bem interessante. Poxa, mas cadê aquela pessoa que eu estava conversando aqui agora mesmo, nesse minuto, que estava aqui do meu lado? Cadê? Mas não deu tempo da pessoa sair andando, não deu tempo, né?
Aconteceu isso, né? Quantos exemplos? Quantos, né, Ronaldo? Quantos exemplos? Pô, tava falando com o Ronaldo aqui agora e não, rapaz, ele sumiu. Deve ser o ectoplasma dele, o perispírito dele, teletransporte, como a gente sabe que acontece. A gente lembra até bem aqui do filme do Divaldo, né? Que Divaldo ainda na segunda fase dele do filme, né? Ele pensa em ir ter com o Chico, e Chico já capta aquilo ali, estava com ele no momento que ele estava escrevendo a carta para o Chico, né? O Chico teletransporta ali para o Divaldo, né? Ou seja, são coisas possíveis, podem ser inabituais, né? Pode ser uma coisa que não ocorre ali na esquina. Vou ver um teletransporte ali na esquina e já volto. Não é assim. Não é desse jeito. Mas acontece, né? Há a possibilidade. Então, né? Antes de você trazer o recado importante, né? Eu vou ler a nota, que tem uma nota nessa questão, tá? Sim. Alusão a um fato dessa natureza reportado no começo da sessão. Isso aí, depois vamos ver? Mas primeiro vamos dizer que nós estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita do ano de 1859. Ainda estamos no mês de fevereiro, falando dos agêneros. É isso. Com certeza, não é? Então ele fala... Essa observação aí, Renato. Alusão a um fato dessa natureza reportado no começo da sessão. A sessão que eles encontraram-se para escrever, né? Para se colocar. E tudo mais, sim, né? E ele cita várias coisas, né? Estamos falando do fantasma de Bayonne. Sim. Estamos falando dessa situação, né? Aparece, não aparece, a gente chama de fantasma. Um louquinho também. Um louquinho. E são situações que a gente caracteriza muito conforme a nossa própria dramaturgia traz pra gente. Fantasma, né? Nossa, apareceu, desapareceu, aparece aqui, não aparece ali e tudo mais, né? Sim, perfeito. Esse tipo de alusão que ele está fazendo, tá? Então vamos a 9? 9. Vamos lá. Qual o objetivo que pode levar certos espíritos a tomar esse estado corporal? É antes o mal do que o bem? Repito, qual o objetivo que pode levar certos espíritos a tomar esse estado corporal? É antes o mal do que o bem? E responde o espírito: frequentemente o mal. Frequentemente o mal. Os espíritos bons têm a seu favor a inspiração, ou seja, Renato acabou de falar aqui da inspiração, que não captou, né, a palavra em essência da inspiração. Que muitas das vezes nos falta no nosso vocabulário a impressão que o Espírito quer nos passar. Não é assim? Então os espíritos bons ou mais elevados têm essa, digamos, esse diferencial de nos transmitir através de intuições. E não deixa margem também para dualidade, né? Eles nos inspiram, a palavra já diz, inspira. Eles nos obrigam ou nos direcionam para aquilo ali, ou nos movem, ou nos fazem a gente um joguete, eles nos inspiram. Eles emitem aquelas ondas mentais deles, né, de forma tranquila e serena, e se nós estivermos em sintonia com eles, a gente recebe aquela... Com certeza. Pode faltar-nos palavras, ou que isso é detalhe. Palavras são detalhes. O importante é a essência do que eles estão nos trazendo, né, Renato? E isso eles conseguem nos passar através da inspiração. Agem pela alma e pelo coração. Como sabeis, as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores e aquelas que são desse número. Entretanto, como disse, os espíritos bons podem igualmente tomar essa aparência corporal com um fim útil. Falei de maneira geral. Aí volta aquele acréscimo que você fez no início aí, né? Certo. Você falou de Jesus de maneira geral e agora eles fazem aqui o contrário, falando de maneira geral também que frequentemente são maus. Certo. Ele precisava, no caso do Cristo, ele precisava, até porque ele prometeu. Ele não iria deixar de fazer uma coisa que ele tinha prometido. Não é? Que viria, que voltaria. Exatamente. Voltaria, mas que depois ascenderia ao Pai. Exato. Não é? Então, ficou claro, ele não precisa mais ele voltar para mostrar, não. Basta nos intuir através de seus legionários. Sim. De seus legionários, e nós já vamos entender o recado, entender a missão. Não é? Porque, em par do conhecimento do Evangelho, pronto, está de acordo, né? Tá de acordo, a gente já tem a noção. Número 10? Vamos lá, número 10. Nesse estado, podem eles tornar-se visíveis ou invisíveis à vontade?
quer se tornar visível ou invisível, eles podem, pela vontade, simplesmente sim, responde os espíritos, pois que podem desaparecer quando bem entenderem, ou seja, eles têm essa elasticidade, né? Eles têm dentro deles essa possibilidade de fazer, logicamente, é importante a gente deixar isso, que eles têm isso dentro deles, mas tudo com permissão, né, Renatão? Sim. Nada é aleatório, né, meu parceiro? Não, claro. Se não for permitido, não vai não acontecer. se faz. Com certeza. Então, mais algum comentário? Vamos... Não, tá certíssimo isso aí. Vamos lá. Vamos a 11. Tem eles um poder oculto superior a dos demais homens? Podem eles mais do que nós, homens encarnados, né, digamos assim? Só tem o poder que lhes faculta a sua posição como espírito, que limitada, mas que já é um tanto a mais. Sim, por não estarem encarnados, né? Sim, porque nós temos aqui o impedimento do corpo físico. Exatamente. O impedimento da matéria, né? Que pesa, né? Que pesa e pesa muito. Né? Com certeza. Aí a gente... existe uma comparação, existe um certo grau de eficiência na condição espiritual que eles estão. Sim, existem. Mas eles não têm o impedimento do corpo. E isso, em relação a gente que está aqui... já é uma vantagem. Já é uma vantagem. Isso aí. Vamos a 12, né? Isso. Tem necessidade real de alimento, esses espíritos? Não. O corpo não é real. Uhum. Ainda que sejam espíritos inferiores, né, que a gente coloca aqui essas duas possibilidades, serem espíritos... inferiores, superiores, os que são inferiores, né, ainda que tenham essa impressão mais próxima à matéria, não têm efetivamente a vontade, né, ou a real necessidade pelo seu corpo não ser real, ou seja, aquela necessidade que é biológica, né, isso não faz parte deles, porque eles não têm a compreensão orgânica. Não tem aquilo, né? Os órgãos físicos como a gente compreende. Exato. Não é? É diferente, né? Não há necessidade fisiológica de saciar a sede, a fome, não, nada disso. Pela ausência da matéria mais tangível, né? Isso aí. Como nós. Bom, entretanto, embora não tivesse um corpo real, o jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou-lhes a mão. Em que se teria transformado o alimento absorvido? Muito boa, porque aí Kardec Kardec, no caso é Kardec mesmo, né? E São Luís. E São Luís. Ele meio que, Kardec tinha essa mania, né, de contrapor. Bom, você falou ali agora e é por isso que era Kardec que foi escolhido para isso, né? Por ser um espírito pesquisador, questionador, para isso que tinha essa necessidade de ser um espírito muito curioso, né? Aí Kardec, alguma coisa errada então aí. Tem resposta com outras perguntas. Exatamente. O jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou-lhes a mão. Em que se teria transformado o alimento absorvido então? Aí responde Saint Louis. Olha, tá bom isso garoto. aí. Bem, antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertavam? Compreendeste que o corpo desaparecera? Por que não quereis compreender que a matéria também desapareça? O corpo do rapaz de Londres não era uma realidade, visto estar em Bolonha. Ele estava em outro local. Ele não estava lá em Londres. Era, pois, uma aparência. O mesmo ocorre com a nutrição que ele parecia absorver. Imagina, o espírito está ali do teu lado, né? O agênere está ali do teu lado, se alimentando na mesma mesa. Ele está, né, fazendo o movimento de ingerir o alimento e o alimento vai desaparecendo. Poxa, que desperdício. Né? E o alimento vai desaparecendo. Quer dizer, então a gente tem que dividir com ele, podendo a gente comer sozinho. Porque o que o São Luís fala aqui é justamente isso. Se a gente não consegue conceber que essa matéria desaparece, a matéria que é o alimento físico desaparece também. Exatamente. Para ele, não é? Isso é perfeitamente possível. Né? É como se acontecesse uma digestão instantânea. Não é isso, Bio? Aquele ácido gástrico ali de maneira imediata nem vai, aqui. Eu acho que quando coloca assim que já sai desmancha do talher, já desmancha, já some, já desaparece. Tamanho o poder, né? Porque você está tratando de dimensões diferentes, né?
me surgiu isso agora. Você está tratando de dimensões diferentes e de um corpo, não é? Podemos chamar de corpo, porque podemos ver, podemos tocar, não é? Mas nós estamos tratando de uma matéria que eu não conheço, que os meus sentidos não conhecem. Exatamente. E que outra matéria está agindo sobre uma matéria que que uma não corresponde à outra. Não conhecida, né? Enfim. Não corresponde à outra. É isso aí. 14, então, vamos? 14, vamos lá. Bem, se tivéssemos entre nós um ser semelhante, seria um bem ou um mal? Aí responde São Luís. Seria antes um mal. Aliás, não se pode adquirir grandes conhecimentos com esses seres. Não vos podemos dizer muita coisa. Não há permissão para isso. Né? Tais fatos são excessivamente raros e jamais têm um caráter de permanência, notadamente as aparências instantâneas, como a de Baione, o louquinho, o outro nome que dá em outras obras aí, enfim. Certo. E, enfim, basicamente é uma aparição de um espírito ainda, vamos colocar mal, né? Kardec coloca mal, mas o espírito ainda não comprometido, que não tem entendido ainda, né, Renato? Perfeito. A verdadeira essência da necessidade, né, da mudança, enfim. Mais algo a acrescentar aí, Renato? Ele fala nas suas desaparições corpóreas instantâneas, como, né, o de Baione. Sim. O são muito menos, né? Ele torna a falar de novo dos casos de raridade dessas situações e tudo. Antigamente, né? Quando a gente fala antigamente, entendamos antigamente, na época dos nossos avós, ouvíamos muitas histórias, tinha muitas histórias nesse sentido, né? De alguém que você via entrando pro cemitério, depois sumia. Sim. Várias e várias histórias nesse sentido que a gente tem, né, Bill? Muita coisa. E que dizer disso? Quem pode atestar realmente que, né, na realidade não foi mesmo algum agênere exatamente, que teve aqui, retornou para lá e tudo mais? Pode, não tem, né, impedimento nenhum nesse sentido. Sim, tá? sim. Tirando toda aquela parte, né, fantasiosa da história, né? Tirando tudo isso, a coisa pode perfeitamente ter sido ter ocorrido, sim, e quem teve olhos de ver viu, não é? Pode não ter tocado, mas viu, né, Bill? Exatamente. A gente está falando do século XIX, né? Hoje muitas coisas não são mais necessárias, né? Século XX também a gente tem algumas situações que Chico Xavier nos traz, enfim, de aparições, de agêneres, mas hoje essas questões, essas manifestações também eram para dar muita veracidade, né, aos fenômenos, para que a gente não duvidasse, enfim. Então hoje, graças a Deus, as coisas já evoluíram também nesse sentido, e muitas coisas a gente não precisa mais, né, ter. E é isso, nós chegamos... Acabou. Estamos chegando ao final ou já chegou ao final, Ronaldo? Já acabou. O Ronaldo disse que não está acabando não, já acabou, seguindo os passos do Pablo. Só nos resta mais uma vez agradecermos a todos os ouvintes, aqui agradecemos ao Ronaldo na técnica, Renato Souza, um beijo em seu coração, meu parceiro, e eu me despeço aqui de vocês, já chamando vocês para a próxima sexta-feira, estarmos juntos mais uma vez, não é isso, Renato? Pra gente terminar aqui, né? Terminar. Beijo no coração, Ronaldo, Renatão. Muita paz a todos. Um abraço. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.